Davi que está falando, presidente da JNI da Praça da Bandeira. Estamos dando início a mais um culto dos departamentos. Gostaria de agradecer aos irmãos que têm nos ajudado nesse trabalho, visto a pregação, dando like. É um prazer estar falando com vocês. Só lembrando que toda segunda-feira às 7 horas da manhã temos o nosso culto dos departamentos. Quinta-feira às 8 horas da noite temos o nosso estudo. E domingo, 10 horas da manhã, nós temos o nosso culto. Irmãos, nós estamos fazendo agora um culto, uma semana ele sendo online, e a outra semana, na semana seguinte, vamos começar a fazer o culto presencial. Nós fizemos o culto ontem, domingo, na Quinta da Boa Vista. Foi bênção, irmãos. Culto abençoado, e depois nós tivemos nosso momento de lazer, e domingo agora nós temos o nosso culto online. Amém? Vamos orar para a gente dar início a esse culto e que Deus possa falar aos nossos corações. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, eu gostaria de te agradecer por esse momento que estamos aqui diante da tua presença. Gostaria de te pedir em nome de Jesus, Pai. Toma, Senhor, cada pessoa, Pai, que está tirando tempo para ouvir, Senhor, e ver essa pregação. Fala a cada coração, Senhor. Usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade, Pai. Nos perdoa, Senhor. Oh, Pai, me perdoa, Pai, por qualquer erro, Senhor. E que o Senhor possa me ajudar cada vez mais a melhorar, Senhor. Oh, Pai, vê aonde eu estou falhando e que eu consiga, Pai, oh, Pai, melhorar nessas áreas, Senhor. Oh, Pai, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, toma esse culto como um cheiro suave a Ti. Eu glorifico o Teu nome, Senhor, exalto o Teu nome, Pai. Enche-nos da Tua presença cada vez mais, enche-nos de Ti, até transbordar, Pai. É o que eu te peço, em nome de Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Gostaria de que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Gênesis. Iremos ler o capítulo 2, iremos ler do versículo 1 ao versículo 3. Nós vamos falar sobre tudo o que Deus fez. Amém? Gênesis 2, capítulo 2, iremos ler do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e santificou, porque nele descansou de toda a tua obra que como Criador fizera. Amém. Senhor, fala conosco através dessa palavra, Pai, que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Essa passagem, Deus ele vem falando sobre o que ele fez no primeiro dia, do primeiro ao 6º dia, e no 7º dia ele descansou. O intuito aqui não é falar a sequência de que Deus fez, mas gostaria de que os irmãos fizessem uma reflexão sobre a cada dia que Deus fez algo novo. Deus nos chama para fazer algo novo sempre, irmãos. Quando nós acordarmos, nós temos que fazer esse algo novo. Deus, quando Ele termina de fazer uma coisa em um dia, e no outro dia Ele já começa criando algo novo, fazendo algo novo. E Deus, Ele fala isso conosco. Quando nós acordarmos, pensarmos em coisas boas, algo novo para fazermos. E Deus, Ele vem puxando aqui a respeito de tudo que Ele vem fazendo. E no final Ele sempre diz que era bom. E só no homem que Ele fala que era muito bom. Ou seja, nós devemos aperfeiçoar aquilo que nós estamos fazendo de bom.
E aqui Deus ele nos ensina que a cada projeto que nós fizermos, nós devemos sempre melhorar e sempre fazer algo novo, porque aqui, como a palavra dele diz, que no primeiro dia criou Deus os céus e a terra, ele fez tudo, fez algo novo. E Deus essa manhã nos chama para fazer algo novo. Quando nós acordarmos, nós temos que glorificar o nome do Senhor e, em vez de fazer as coisas erradas, nós devemos fazer sempre o certo, fazer algo novo, aquilo que está na vontade de Deus. Amém? Essa palavra que eu gostaria de deixar com os irmãos, uma breve reflexão sobre algo novo que nós temos que fazer. Amém? João capítulo 6, versículo 60. Olha só o que vai dizer. Aqui Jesus ele tinha dado uma palavra firme na sinagoga. E muitos dos discípulos que estavam seguindo Jesus até aquele momento, eles já não queriam mais seguir a Jesus por causa dessa palavra. Ou seja, pessoas que seguem a Jesus com emoção. Olha só o que a palavra vai dizer. Muitos de seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Isso é o versículo 60. Olha só o que diz o versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Ou seja, ali Jesus ele deu uma palavra e aqueles discípulos eles não quiseram, não entenderam o que Jesus estava querendo fazer. A palavra foi tão dura que aconteceu que os discípulos ali na hora eles deixaram de seguir a Jesus, e prova disso é o que Jesus falou também lá em Mateus no versículo 13. Olha só o que Mateus falou lá no versículo 13 sobre a 13, 20 e 21, sobre a parábola do semeador. Só ler o versículo 20 e 21. Olha só o que Jesus fala. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Ou seja, ali os discípulos eles estavam seguindo a Jesus até aquele momento que Jesus dá aquela palavra
firme, aí acontece que muitos deles deixam de seguir a Jesus, porque eles não estavam seguindo a Jesus com o coração, não estavam seguindo a Jesus com a vontade de seguir, mas estavam seguindo a Jesus por emoção. Muitas das vezes isso acontece. Nós queremos seguir a Jesus emocionalmente, seguir a Jesus com a razão, com a lógica. E Deus hoje não manda a gente seguir a Jesus com a mente, com a racionalidade. Nós temos que seguir a Jesus, temos que ser racional. Deus, ele fala conosco diariamente. Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer se relacionar contigo. Não só na área espiritual, mas em todas as áreas Ele quer tomar conta. Deixa Deus tomar conta dessas áreas da sua vida. Deus, ele tem um propósito para cada área da sua vida. Deus tem um propósito central com você, mas para cada área da sua vida existe um propósito. E Deus, ele nos chama para fazer algo novo, e Deus nos chama para que nós não venhamos segui-lo só na emoção, mas nós devemos segui-lo pelaquilo que ele é. Amém? E logo mais à frente, em Atos, vai falar sobre um camarada, Atos 19. Olha só o que diz Atos 19. Atos 19, olha só o que diz, Atos 19, capítulo 19, versículo 13 ao 16, olha só. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espírito maligno, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote, mas o espírito maligno respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno soltou sobre ele, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Ou seja, pessoas que querem seguir a Jesus sem a intenção de se relacionar com Jesus. Olha só o que aconteceu com essas pessoas. 7 pessoas, 7 filhos de um judeu. Ele, aqui nesse contexto, Paulo, ele estava pregando em uma escola. Durante 2 anos ele ficou pregando naquele local, debatendo com o povo daquela região durante 2 anos. E naquele período Deus fez milagres e maravilhas através da vida de Paulo. E esses jovens, esses judeus, eles estavam querendo usar de autoridade que eles não tinham. Eles não tinham relacionamento com Deus, com Jesus. Eles só ouviram falar de Jesus, mas não tinham relacionamento com Jesus. E foi repreender o espírito maligno. O espírito maligno, a Bíblia vai relatar aqui, no qual eu li, que eles pegaram esses jovens e bateram neles. Bateram tanto que eles saíram feridos, e a Bíblia fala que eles saíram nus, saíram pelados. Ou seja, pessoas que querem seguir Jesus, mas sem a intenção de se relacionar com Jesus.
Jesus, ele fala conosco: eu quero ter um relacionamento. Não adianta me seguir. Para seguir Jesus tem que ter um relacionamento com Jesus. Tem que entender a vontade de Deus. Tem que entender como que é seguir a Jesus. E a Bíblia vai dizer que nós devemos estar cada vez mais em santidade, buscando santidade, ou seja, buscando comunhão. Cada vez mais nós devemos buscar a palavra de Deus, entender a palavra de Deus e nos relacionarmos com Jesus, porque Jesus quer ter um relacionamento conosco, não só falar conosco, mas Ele quer se relacionar conosco de uma forma pessoal. Amém? Jesus, Ele quer fazer isso conosco. E aqui Paulo, ele pregando, esses jovens foram influenciados por Paulo a pregar o Evangelho, a exorcizar, a expulsar um demônio, mas só que eles não queriam, mas eles não tinham, no caso, um relacionamento com Jesus. Eles pensaram que aquilo era de Paulo, mas o próprio Espírito falou, o Espírito maligno falou: eu sei quem é Jesus e conheço Paulo, mas vocês eu não sei quem é. Ou seja, ali eles não tinham a proteção espiritual. E aqueles espíritos malignos feriram eles de tal modo que eles saíram nus. Muitas das vezes isso acontece. Pessoas querem se relacionar, querem seguir a Jesus, mas não querem se relacionar profundamente. Até entendem que Jesus é o caminho, mas não querem trilhar o caminho. Até entendem que Jesus é a vida, mas não querem morrer para o mundo. Até entendem que Jesus é a verdade, mas não querem renunciar à mentira. Essa é a decisão que tu deve tomar. Deixa Jesus tomar conta da tua vida. Tenha um relacionamento profundo com Jesus. Seguir a Jesus é ter relacionamento com Ele. Amém? E logo em João capítulo 3 vai falar sobre um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, ele era um dos principais fariseus dos judeus. E uma certa noite ele queria se encontrar com Jesus para tentar falar com Jesus a respeito da vida eterna. João capítulo 3 vai falar assim, do versículo 1 ao 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, pessoas que querem seguir a Jesus às escondidas. Pessoas que querem fazer perguntas para Jesus, querem seguir a Jesus escondidos. E aqui Nicodemos, ele fez isso. Jesus, ele responde para Nicodemos o que é preciso para ter a vida eterna. Mesmo assim, Jesus, ele amou e responde para ele o que é preciso para ter a vida eterna. E naquela situação, naquele contexto, Nicodemos era um dos principais fariseus, uma seita daquela época.
e ele não queria passar todo um vexame por causa da sua posição na sociedade. Ele não queria passar vergonha. Aí ele decidiu se encontrar com Jesus às escuras. Tem muita gente que quer seguir a Jesus às escuras. As escuras que eu falo no secreto. Não no secreto em questão de oração. Não, querem seguir a Jesus do jeito delas. Nós devemos seguir a Jesus e as pessoas devem saber que nós seguimos a Jesus. Por isso que é necessário nós nascermos de novo, sermos batizados. Por isso que é necessário falarmos publicamente sobre o nosso testemunho de vida, sobre a nossa fé em Cristo Jesus. Infelizmente, futuramente vai vir a perseguição, mas a nossa fé tem que estar firme em Cristo. Nós devemos seguir a Jesus nas claras, não só no escuro. Amém? Nós devemos seguir a Jesus nas claras. E também tem pessoas que elas seguem Jesus por interesses pessoais. Mateus capítulo 14, do versículo 13 ao 21, vai falar sobre uma passagem que se chama multiplicação de pães e de peixes. Jesus, quando ele recebe a notícia da morte de João Batista, ele decide ficar sozinho. Ele sobe no monte para orar. Logo depois, quando ele desce, ele sabe que a multidão estava o seguindo e ele se compadeceu dessa multidão. Aí ele perguntou aos discípulos sobre se os discípulos tinham peixe, pão e peixe. E os discípulos falaram: não temos, mestre. E Jesus falou: vai na cidade mais próxima para comprar. O discípulo falou: não tenho dinheiro. E mesmo se a gente tivesse dinheiro, nós precisaríamos de muito dinheiro para alimentar toda essa multidão. Aí Jesus pega um pão que tinha e o peixe que tinha e ora, consagra ao Senhor e divide para a multidão. Divide e a multidão é saciada. E logo depois, essa multidão que ela é saciada, Jesus ele sai da presença da multidão com os discípulos. Ou seja, tem pessoas que seguem a Jesus só por interesses pessoais, para ser alimentadas, para ser curadas. Nós devemos seguir a Jesus pelo que Ele é, não pelo aquilo que Ele pode nos dar. Jesus, Ele quer nos dar algo muito mais do que a gente imagina. Jesus não quer só saciar a nossa fome. Ele quer ser o pão para nós. Pão da vida. Jesus, Ele quer nos dar algo pleno, inteiro, completo. Jesus, Ele quer nos dar muito mais do que nós podemos imaginar. Jesus, Ele quer ter um relacionamento conosco. Jesus, Ele não quer só que a gente o siga por emoção. Jesus, Ele não quer que a gente o siga sem a intenção de se relacionar com Ele. Jesus não quer que a gente se siga às escondidas.
E Jesus, Ele não quer que nós sigamos Ele por interesses pessoais. Mas como nós devemos seguir a Jesus? Mateus capítulo 16 vai falar, olha só que Jesus vai falar. Mateus capítulo 16, desculpa. Mateus capítulo 16. Olha só o que vai falar Mateus capítulo 16, do versículo 24 a 26. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Olha só que Jesus fala conosco: aquele que quiser ser meu discípulo, quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É assim que nós devemos seguir a Jesus. Nós devemos querer seguir a Jesus. Nós devemos negar-se a nós mesmos. Nós temos que entender e aí seguir a Jesus. Não é de qualquer jeito. Nós devemos seguir a Jesus e entender que Ele é o melhor para nós. Jesus é o melhor para nós. Amém? Decida seguir a Jesus. Deixa Deus tomar conta da sua vida. Amém? Seguir a Jesus é dessa maneira. Temos que querer, temos que negar a si mesmo, temos que entender e aí devemos seguir a Jesus. Amém? Amém, irmãos. Fiquem em paz, tenham uma semana abençoada. Vamos orar agora para a gente encerrar nosso culto. E lembrando que toda segunda-feira às 7 horas da manhã temos nosso culto de departamento. Quinta-feira, 8 horas da noite, o estudo. E segunda-feira e domingo, 10 horas da manhã, temos o nosso culto. Amém? Fiquem na paz e tenham uma excelente semana. Oremos. Senhor Deus e Pai, te agradeço. Te agradeço pelo teu amor incondicional para conosco. Toma nossas vidas. E fala, Pai, ao coração dessas pessoas, Pai. Tenhamos uma semana abençoada na tua presença, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Fiquem na paz. Tenham uma semana abençoada. E até mais.